Estamos de volta para falar de um tema. Em 2019, os moradores de um condomínio aqui de Bauru pediram na justiça para que as capivaras que ficam no lago do empreendimento fossem transferidas para outro local. Um ano depois, as capivaras foram alvo de uma polêmica em Ipaussu, que inclusive registrou casos da febre maculosa. Agora, novos casos, surgiram na região de Campinas e a gente vai explicar esse contexto agora para você. Vai! Desde 2019, os moradores de um condomínio de Bauru pedem na justiça para que as capivaras que ficam no lago do empreendimento sejam transferidas para outro local. Após 4 anos, uma nova atualização do processo foi divulgada. O condomínio conta com aproximadamente 1.500 moradores e existem no local cerca de 3 grupos de capivaras, totalizando, em média, 150 animais. Recentemente foi feita uma perícia por parte do juízo que determinou, uma vez que nós ingressamos em juízo em 2019, pedindo uma providência, uma solução para esse problema que nós temos hoje aqui, que é um verdadeiro problema. Eles estimam que cerca de 40 a 50 por grupo. Esse processo iniciou em 2019. A Associação Amigos do Lago Sul ingressou pedindo uma providência para o judiciário, inclusive com um pedido de liminar. Essa liminar foi negada no primeiro grau aqui em Bauru. Nós tivemos que recorrer, foi concedida a liminar no segundo grau, no Tribunal de Justiça. Infelizmente, a gente não teve uma liminar muito cristalina com relação à sua forma de execução. Ela tinha diversas nuances que precisavam de providências. Essas providências foram sendo tomadas, o que demandou bastante tempo, e culminou com o passar dos anos que o processo original de primeiro grau acabou tendo a determinação da realização de uma perícia, que era um dos elementos que dentro do processo originário havia necessidade dessa determinação, dessa providência, né? E isso aconteceu agora há pouco tempo. Então nós temos uma liminar que acabou perdendo a sua efetividade em razão de uma nova perícia que teve agora, que a gente precisa agora dar andamento a isso, e uma decisão de primeiro grau agora que diz que nós podemos proceder à castração dessas capivaras. Só que a gente tem a necessidade de a realização de um processo logístico muito grande em cima disso. Tem um monte de variáveis que não são fáceis de serem realizadas de pronto. Até porque a gente precisa de convênio com o Estado para poder o Estado dar apoio logístico. Essa execução não é simples, ela demanda conversa entre o Estado e a Associação dos Moradores. E, infelizmente, hoje qualquer providência que a gente dependa do Estado, ela demanda um certo tempo e isso causa, às vezes, um incômodo para os moradores, né? O conselheiro da Associação dos Moradores ainda afirma que as capivaras interferem na rotina dos moradores, não de forma drástica, mas no trânsito, nos jardins, e que no condomínio elas estão restritas, confinadas, sem liberdade. O estado inteiro está em alerta, né? E esse alerta ele é importante, não digno de se causar pânico, mas ele é importante esse alerta. Porque são grupos que são portadores do vírus que transmite a febre, né? E não são todos infectados, hoje são poucos que são infectados. Aqui no nosso residencial nós fizemos uma perícia e a perícia não constatou nenhum animal doente, né? Foi feita essa perícia, então aqui nós estamos, do ponto de vista da transmissão da doença, nós estamos muito tranquilos. O ambientalista e zootecnista Luiz Pires informa sobre os riscos que as capivaras podem oferecer aos humanos. A capivara, na realidade, ela é tão vítima como os humanos dessa doença, né? A capivara em si, ela não oferece perigo nenhum. O grande perigo é com esses carrapatos, né? Mais conhecidos como carrapato estrela. Ao picar um ser humano, ela pode também transmitir junto essa doença que pode chegar a ser fatal. Com novos casos registrados de febre maculosa na região de Campinas, o estado de São Paulo está em alerta. O principal transmissor da doença é o carrapato estrela, presente em diversos animais. Todo animal de sangue quente, né, ele pode ser, assim como
como nós, seres humanos, vítima dessa doença, né? O que é importante a gente saber que o nosso cachorro, o nosso gato, se ele tiver acesso nessas áreas onde tem o carrapato, existe o carrapato contaminado, eles podem sim serem também contaminados e levar esse carrapato para próximo aos seres humanos. A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável. A presença do transmissor é mais recorrente em beira de rios. Sempre estar, né, de bota, tênis, né, ou de bota com calça comprida, a meia por cima da calça e aonde a meia ela termina em cima e da calça, você pode pegar uma fita crepe, passa em volta entre a meia e a calça, depois vira a fita de volta, passa ela e novamente, de modo que a cola fique para o lado de fora. A transmissão ocorre por meio da picada do carrapato infectado com a bactéria. Principais sintomas: febre alta, dor de cabeça, abdominal e muscular, manchas avermelhadas no corpo, erupções no local da picada do carrapato. Em Ipaussu, os últimos casos de febre maculosa foram registrados em 2019 e 2020, com vítimas fatais, sendo uma adolescente de 14 anos e 2 crianças, uma de 8 anos e outra de 10 anos. Após as mortes, as mais de 40 capivaras do Lago Municipal de Ipaussu foram realocadas. O prefeito de Ipaussu relata sobre a atual situação da cidade. Hoje a situação está controlada, nós não tivemos mais casos de febre maculosa. Desde daquela época nós fizemos todo o trabalho que foi nos indicado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né, e também pela Secretaria da Saúde através da SUSEM. Nós fizemos um trabalho na região do lago de capinação, de tratamento com uma forma de um inseticida orgânico que ajuda a exterminar os carrapatos. Também vassoura de fogo, que é um procedimento que eles fazem como se fosse uma espécie de um maçarico, né, que queima ali a superfície da grama, que isso acaba reduzindo também essa quantidade de carrapatos, e fizemos todos os testes, né, para acompanhar essa redução de carrapatos ali da região do Lago Municipal. Em Bauru, não há registro de casos da doença.